Boa tarde a todos. Eu sou Luciana Protásio, fisioterapeuta, pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, e faço parte do Núcleo Telesaúde Rio Grande do Norte. Hoje, nessa web, nós vamos tratar sobre o tema fortalecimento muscular e espasticidade. Então, o conteúdo que nós vamos abordar nela é uma contextualização sobre a espasticidade e força muscular, a força muscular junto com a função motora, relação espasticidade e treino de força, diretrizes para uma melhora duradoura da hipertonia e aí nossas considerações finais. Vamos lá, então. Em termos de espasticidade, ela foi definida, há muito tempo, 1980, como sendo uma desordem motora caracterizada por aumento dos reflexos de estiramento tônicos, ou seja, tônus muscular, velocidade dependente, resultado da hiperexcitabilidade deste reflexo, como um componente da síndrome do neurônio motor superior. Aqui nesses esquemas, eles estão representando basicamente a mesma coisa, mas aqui o que é que eu quero demonstrar para vocês? Esse esquema é desse estudo de 2010, o em preto e branco, e aqui no arco reflexo medular, nós temos a ideia de como é que a hipertonia espástica ela pode se manifestar. Então, nós temos aqui, no exemplo dos músculos da coxa para o joelho, né? Os músculos agonistas vamos considerar como agonistas o quadríceps e como antagonista o grupo dos isquios tibiais. E eles fazem um arco reflexo, né, na medula espinhal. Então, o que acontece? Quando vem a informação sensorial através dos neurônios sensitivos do grupo 1A e 2, essas informações, né, do músculo chegam até o centro medular, o H medular, que é a informação em vermelho aqui, ó, o outro. E aí, o que acontece? Aqui no outro não, desculpa. E essas informações sensoriais chegam lá, eles têm duas vias, né, digamos assim. Ela tem a via excitatória, digamos que está aqui vermelho, que vem para o próprio músculo agonista, para a sua contração muscular, que aí, né, chega no fuso muscular, então aferente 1A, ele vai, né, no motoneurônio, e causa esse movimento, e no músculo antagonista, que é o músculo inibitório, o que acontece? Ele é colocado, né, numa situação de relaxamento, até para que haja uma sinergia, uma sincronia entre eles, e o movimento saia de maneira harmoniosa, de maneira adequada. Porém, esse arco medular aqui, ele também tem controle, não só a nível de medula, mas ele tem controle a nível central. A nível central supramedular, né? Porque medula espinhal também é sistema nervoso central. Supramedular. Quando perde esse controle, seja a nível de medula, ou seja a nível supramedular, entre inibição e estimulação, o que é que vai acontecer? O tônus desse indivíduo, isso aí fica, como é que eu diria? Fica desequilibrado. E aí, o tônus desse indivíduo ele não vai ter mais o equilíbrio entre as informações entre agonista e músculo agonista e antagonista, inibição e estimulação, ele entra com a hipertonia espástica, né? Onde o músculo agonista não consegue ser estimulado de maneira adequada e o músculo antagonista, ele não está sendo bem inibido. E aí o tônus é o seguinte, em termos de tônus muscular, temos que, em 1990, Bobat colocou que ele deve ser baixo o suficiente para gerar movimento
E o tônus também deve ser autossuficiente para manter postura contra a gravidade. Né? E aí nós temos, né, pensando em tônus basal, nós temos um tônus dito como normal, seguindo aqui uma linha reta. Nós temos uma hipertonia do tipo espástica, onde ele vem, faz uma contração rápida e não consegue relaxar de maneira adequada. E nós temos também a hipertonia do tipo rígida, que ela pode acontecer, né, classicamente como um sinal da roda denteada, como a doença de Parkinson, ou se é um sinal da roda denteada, como por exemplo o sinal do cano de chumbo. Nós vamos tratar aqui a relação entre espasticidade e força muscular. Então, as principais causas de espasticidade, segundo o protocolo de diretrizes de espasticidade 2017 do Ministério da Saúde, é o quê? Que as principais condições de saúde que geram espasticidade é o acidente vascular cerebral, o traumatismo crânioencefálico, o traumatismo raquimedular e a paralisia cerebral. Nesse quadro, nós podemos observar a relação entre a espasticidade e a epidemiologia da espasticidade, a relação entre elas e essas condições de saúde, essas doenças mais prevalentes. Então, pelos números que podemos observar aqui, o mais prevalente deles é o acidente vascular cerebral, o AVC, né, e o trauma raquimedular. Mas em termos de espasticidade que aparece nessa doença, né, em porcentagem, vamos dizer aqui, em frequência relativa, nós temos que a paralisia cerebral é a que apresenta uma maior prevalência de espasticidade, entre 70% e 80% dos casos de paralisia cerebral, e em segundo lugar fica o trauma raquimedular, entre 60% e 78%. Daí se faz importante entender esse processo de espasticidade, como é que ela ocorre, se ela está evoluindo, se ela não está controlada adequadamente, porque isso se reflete no tônus muscular, isso é o tônus muscular, isso reflete na força muscular, isso reflete em outros padrões e compromete, assim, a reabilitação, a recuperação desses indivíduos, né? Aqui nós temos nesse quadro, que é do estudo de 2010 com paralisia cerebral, que mais se coloca para outras situações também de espasticidade, né, porque são lesões de neurônio motor superior, que quais são os sinais positivos que a espasticidade pode ter? É o aumento do tônus, entendo sinais positivos não como benéficos necessariamente, mas como algo que se eleva. Há um aumento do tônus, uma hiperreflexia dos reflexos tendinosos, o reflexo de estiramento se espalha para a musculatura extensora, no caso do PC, em outras patologias vai variar para qual musculatura. Temos reflexo de estiramento exacerbado e clonos. Temos o quê? Temos um sinal de Babinski, né, que vai acontecer nesses casos aí, padrões cinéticos em massa. E o que é que se reflete negativamente, né? Há uma perda de destreza manual, digital. Temos uma fraqueza muscular. Por quê? Músculo espástico não é sinônimo de músculo forte. O músculo espástico, visivelmente, ele pode aparentar ser forte, principalmente para os pacientes, para os familiares que não sabem ainda como lidar, né, com a espasticidade. Mas a geração de força de músculos espásticos, ela acontece de maneira inadequada. Os movimentos lentos e perda do controle seletivo dos movimentos dos músculos nos segmentos dos membros. O sinal negativo, aí relacionado, é a dificuldade da ativação, né, da musculatura espástica. E há mudanças reológicas também no músculo espástico, como encurtamentos, contraturas, fibrose, hipotrofia ou atrofia muscular. Então, tudo isso deve ser pensado, considerado, para que se tenha uma atuação, uma reabilitação, uma recuperação eficaz para os músculos espásticos, para pessoas que têm espasticidade. Como sinais clínicos, então,
A hipertonicidade, ela gera o sinal do canivete, que é aquele sinal de quando vai se fazer a mobilização passiva do membro, quando o terapeuta vai realizar essa mobilização passiva do membro do paciente. Ele tem uma resistência no início, como um canivete, e depois ela cede, né? E a espasticidade, ela é velocidade dependente. Então, quanto mais rápido se movimentar aquele membro, que tem músculos ou grupos musculares espásticos, mais se aumentará essa espasticidade. Os reflexos tendinosos exacerbados, como já foi falado, espasmos musculares, clonos, né, predominando em alguns grupos musculares agonistas, especialmente os músculos antigravitários, né? E essa espasticidade, ela causa uma incapacidade, ela gera uma limitação da função motora do indivíduo, né? E uma limitação, consequentemente, o quê? Nas suas atividades de vida diária. Então, vamos falar de força, né? Enfim, o nosso tema é a relação da espasticidade com força muscular, com fortalecimento muscular. Então, a American Physical Therapy Association, em 2001, ela colocou o quê? Que a força muscular é a força exercida por um músculo ou grupo muscular para superar a resistência sob um conjunto específico de circunstâncias. Já, em paralelo, ela já coloca a definição de desempenho muscular como sendo a capacidade de um músculo ou grupo muscular para gerar forças. Então, força muscular não é sinônimo de desempenho muscular, né? Podem ser termos que andam próximos, né? Mas eles não se referem à mesma circunstância, né? E aí temos que as técnicas que otimizam o desempenho muscular, enquanto essas técnicas elas se dirigem a demandas específicas da tarefa, da ação e do ambiente, né, o que o ambiente demanda para aquilo ali, essas técnicas elas gerarão o máximo de resultados funcionais, que é o que nós, terapeutas, queremos com os nossos pacientes, o máximo de resultados funcionais que eles possam alcançar. Então, temos que pensar em técnicas que otimizem esse desempenho muscular, né? E para isso, aqui eu já jogo um ponto importante dessa aula para vocês, uma lição importante, elas têm que se dirigir a demandas específicas da tarefa e do ambiente. Nós vamos comentar ainda mais sobre isso. Então, em termos de força dinâmica, né, o que é que nós temos? Nós temos a força máxima, a força rápida e a resistência de força. De maneira simples, o que é isso? A força máxima é quando tenta se recrutar o maior número de fibras musculares, o que não está acontecendo, por exemplo, no músculo espástico. A força rápida é quando se recruta fibras com velocidade, gerando alta velocidade naquela fibra. Aí a gente já fala em potência, que deve-se ter cuidado ao se fazer isso com músculos espásticos, né? Já que a espasticidade ela é velocidade dependente. A resistência de força, que é o quê? Recrutar fibras por um tempo prolongado. Então, não é só o recrutar de fibra, é manter esse recrutamento por um determinado tempo. E aí nós temos o quê? Nós temos que, essa distribuição de força ou de falta de força, né, no caso de fraqueza muscular, ela se dá de maneira diferente, de acordo com cada doença, com cada condição de saúde, e ela tem relação com o quê? Com o mapeamento cortical, né? O mapeamento cortical, ele acontece o quê? Que na determinadas áreas do nosso córtex, elas são responsáveis por áreas diferentes do nosso corpo. Perna, quadril, tronco, pescoço, cabeça, braço, cotovelo, antebraço e assim por diante. Então, dependendo da área do córtex, da área cortical que foi atingida, que foi lesionada, é que vai se distribuir esse padrão de perda de força muscular e aí alteração de tônus que podem acontecer junto. Agora estamos detendo a força. Quando é uma monoparesia, é uma fraqueza em apenas um membro, por exemplo, no membro superior direito. Monoplegia
já é ausência de força, não tem movimento naquele membro, em um membro só. A paraparesia é a fraqueza muscular nos membros inferiores e paraplegia, a ausência de força mesmo, ausência de movimento nos membros inferiores. A hemiparesia, que é muito comum no AVC, em casos de paralisia cerebral também, em casos de TCE também podem ser. É um hemicorpo do indivíduo, um lado do corpo do indivíduo está com fraqueza muscular. E a hemiplegia é quando ele está com ausência de movimento, completa ou incompleta. Essa hemiparesia ou hemiplegia, ela pode ser desproporcionada, acontece com uma certa frequência no AVC, porque ele pode ter um domínio do corpo, um hemicorpo com fraqueza muscular, porém essa fraqueza predomina no membro superior, um predomínio braquial, ou como quando é lesionada a artéria cerebral média, por exemplo, no AVC. Ou um predomínio crural, um predomínio mais distal no membro inferior, mas continua sendo uma hemiparesia ou hemiplegia, só que ela é desproporcionada. Uma tetraparesia, uma fraqueza muscular nos 4 membros, ou plegia, né, que é a ausência de movimentos. É comum a gente ver em casos de lesão medular, trauma raquimedular, que é a nível cervical, né, que deixa a pessoa tetraplégica ou parética. Tetraparesia, viu, gente? Desculpa aqui. E caso de TCE também pode acontecer. E a diparesia ou diplegia, ela é comum em pacientes com paralisia cerebral, onde ele tem comprometimento, ele tem uma falta de força nos 4 membros, mas o predomínio, né, é em membros inferiores. Para a aferição da força muscular, nós temos vários métodos. O que eu trouxe aqui para vocês, já que o nosso tema não é como aferir essa força, a relação dela com uma hipertonia espástica, eu trouxe aqui, só para reforçar, para todos, né, que já devem conhecer isso, a escala de avaliação de força muscular, que varia de 0 a 5, onde 0 onde não se percebe nenhuma contração naquele músculo, ou no grupamento muscular. O 3, que é, digamos, um valor médio aí, ele realiza o movimento contra a gravidade, porém não tem nenhuma resistência a mais, nem do terapeuta, nem de nenhum outro recurso, como caneleira, como halteres e etc. E o 5, né, é quando o indivíduo, aquele grupo muscular ou músculo, é capaz de superar a maior quantidade de resistência do que no nível anterior, que é o 4. Então, ele já tem uma resistência. Esse grupo muscular, ele já consegue vencer uma resistência que é dito máxima, né? Porque é colocado pelo terapeuta ou por outros recursos. Cuidados que se devem ter na espasticidade. Eu coloquei aqui, tirado desses estudos aí, e desse livro de Anfred, também 2004, muito bom. Alguns pontos específicos que precisamos ter cuidado, né, na espasticidade. Então, já que nós vamos entrar agora especificamente na relação de espasticidade e força muscular, já falamos de cada um separadamente. Então, é importante que os profissionais da saúde que visam a reabilitação do indivíduo com músculos espásticos determinem se a espasticidade é um fator negativo na reabilitação desse paciente, comprometendo suas habilidades funcionais, provocando dor ou deformidade. Por que é importante avaliar se ela é um fator realmente negativo? Porque essa espasticidade ela pode existir em um nível que não interfira ou que contribua com a sua função, facilitando assim nas transferências daquele sujeito ou mesmo na marcha. Então, isso é algo importantíssimo para se entender que nem toda espasticidade ela é prejudicial. Alguns graus de espasticidade, pela localização, o grupo muscular, o músculo que foi acometido, ele pode ser, digamos assim, revertido, entre aspas, de maneira benéfica para a funcionalidade daquele indivíduo. Então, qual é a relação, finalmente, entre força muscular e espasticidade, né? Motricidade. A relação entre eles, na verdade, é o movimento.
Para se gerar um movimento adequado, harmonioso, com pouco gasto energético, eu tenho que ter uma força adequada para aquele determinado movimento e eu tenho que ter um tônus normal, ou próximo do normal, né? E não está. Se ele tem uma espasticidade, aquele tônus está elevado, ele está hipertônico, né? Ele repercute em força, porque eles estão relacionados, e principalmente repercute no resultado final, que é a motricidade, que é o quê? A função motora do indivíduo. E aí, com o progresso da recuperação daquele sujeito, né, o sujeito adquiriu, foi por um trauma, uma condição de saúde e uma doença que o trouxe uma espasticidade. E está em recuperação, está em reabilitação. Com o processo dessa recuperação, a condição da sua força muscular e o desempenho muscular, eles podem mudar. Exemplo, eu estou com um paciente de paralisia cerebral, em que ele tinha 1 ano de idade, ele está em tratamento, ele está em reabilitação, isso está sendo focado na sua recuperação, no seu tratamento, e ele começa a desenvolver melhor a sua força e desempenhar, consequentemente, melhor, né? Os músculos têm um desempenho melhor e ele passar a desempenhar suas atividades de vida diária melhor do que antes. Casos também de lesão medular incompleta, isso também pode acontecer. Então, está em tratamento, está em reabilitação, esse é o objetivo, que esses músculos melhorem, que esse tônus se controle, essa força muscular ela seja elevada e o desempenho muscular também. Períodos prolongados de desuso e imobilidade resultam na diminuição da atividade neural, em atrofia muscular e em fraqueza. Então, é importante, né, como terapeuta, esclarecermos, evitarmos, estarmos em cima, digamos assim, do paciente para se evitar períodos prolongados de desuso e imobilidade. Para o fortalecimento muscular, né, nós temos o quê? Ainda dentro do fortalecimento. O treinamento de fortalecimento muscular, o treino de força, ele produz algumas mudanças neuromusculares. E isso se tem em indivíduos saudáveis, né? Exemplo, as pessoas que são sedentárias, quando eles entram em atividade e fazem adesão, por exemplo, a algum esporte, a alguma atividade física, se dentro dessa atividade existe um treino de força muscular, existe um treinamento de fortalecimento muscular, ele vai passar por mudanças neuromusculares. São essas mudanças, dentre outras também, né, são essas que são benéficas para aquele indivíduo, né, em termos do seu organismo, da sua saúde de maneira geral. Especificamente no fortalecimento muscular, se tem alguns princípios que precisam ser considerados, que precisam ser observados e escolhidos da melhor forma, selecionados da melhor forma para ser usado com aquele sujeito, principalmente se aquele sujeito for um sujeito que apresenta espasticidade. Então, o primeiro deles que eu coloquei aqui é o princípio da sobrecarga. O princípio da sobrecarga diz respeito às cargas que são colocadas nos músculos, que elas devem ser maiores do que são as obtidas normalmente por aquele músculo. Isso vai variar de um grupo muscular para outro, que é pelo tamanho do músculo, pelo uso, pela exigência que tem nele, né? No geral, um critério que geralmente é aceito é que essa sequência de resistência progressiva, de cargas a mais que vão sendo colocadas nesse músculo, elas cheguem até 80%, né, da força voluntária máxima daquele sujeito. É dessa maneira que se trabalha, né, considerando geral. O princípio da especificidade. Esse princípio já da especificidade diz respeito aos efeitos do treinamento, né, que eles são específicos ao modo de tensão do exercício imposto ao exercitar aquele determinado músculo. O que é que eu quero dizer com isso aí? Se eu estou fazendo
um treinamento com aquele meu paciente ou com aquele sujeito saudável, no caso, o educador físico está trabalhando com um sujeito saudável, ele tem, e eu estou aplicando com ele um protocolo de exercícios isométricos. Esses exercícios, esse músculo, esse grupo muscular, ele está sempre trabalhando com exercícios isométricos, então ele vai melhorar o seu desempenho muscular também, dinâmico, o seu desempenho muscular nos exercícios isométricos. Esses efeitos, eles não vão ser levados a um desempenho, uma melhora no desempenho dinâmico, como contrações concêntricas ou contrações excêntricas, porque eu preciso de uma especificidade, né? Já quando eu falo em treinamento cruzado, eu estou me referindo a um programa de treinamento que inclui a variedade de todos os elementos de treinamento. Os exercícios isométricos, como eu exemplifiquei anteriormente, concêntricos, excêntricos e de resistência. Aí o treinamento cruzado ele é feito para colocar de forma mais geral possível todas as demandas no sistema neuromuscular e superar aí os efeitos da especificidade. Hoje em dia, o que a gente vê mais, o que a gente vai comentar mais na frente, não é o treinamento cruzado com sujeitos saudáveis, ou saudável não, com sujeitos espásticos, embora ainda seja usado, entende? Nas sessões de fisioterapia, por exemplo, isso ainda seja mesclado, mas o princípio da especificidade, ele vem falando bem forte. E aqui o quarto, nós temos o princípio da reversibilidade. Ele se refere a uma falha ao sustentar os benefícios do treinamento de força. Quando o indivíduo começou a realizar o treinamento de força, os seus músculos estão melhorando a sua força, estão melhorando o seu desempenho, e a reversibilidade se diz ao fato dele não conseguir sustentar esses benefícios que foram trazidos. Há uma interrupção no seu tratamento, e aí com isso, o que é que acontece? Há uma queda nesse desempenho muscular, há uma diminuição do recrutamento neural, e, consequentemente, atrofia de fibras musculares. E aí, citando para vocês alguns tipos de treinamento de força, digamos assim, para fortalecimento muscular que eu possa usar com os meus sujeitos e adaptar para os meus pacientes espásticos. O treinamento precoce com contrações isométricas e excêntricas, e isso aí se faz interessante. O treinamento precoce, ele deve focar nas contrações isométricas e excêntricas, como colocado aí, porque nesses tipos de contração, a tensão muscular ela é mais bem mantida do que nas contrações concêntricas. Então, à medida em que o paciente melhorar nas suas tipos de contração, né? Isométricas e excêntricas, aí eu vou inserindo para ele, né? Contrações concêntricas, né? Com maior dinamismo, digamos assim. Os pacientes, de maneira geral, espástico, eles devem ser instruídos a começar realizando seus movimentos de maneira bem lenta, de maneira controlada. Quando ela se tornar mais eficiente nisso aí eles podem progredir para velocidades mais rápidas que estão em relação com alguma contração concêntrica. Exercícios em cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada também podem ser realizados nesses pacientes. E a cadeia aberta, recapitulando, o exercício em cadeia cinética aberta, eles envolvem o segmento distal do membro, movendo no espaço, sem movimento simultâneo nas articulações adjacentes. Já aí a resistência ela é aplicada no segmento distal. Já os exercícios em cadeia cinética fechada envolvem movimentos nos quais a parte distal está fixada, como pé ou mão, enquanto os segmentos proximais é que estão se movendo, sendo mobilizados. Por exemplo, uma transferência de peso enquanto o paciente permanece de pé. Agachamentos. Também, cadeia cinética fechada.
Uma limitação que é colocada para os exercícios em cadeia cinética fechada é a substituição de outros músculos agonistas por fraquezas musculares específicas. Então, músculos que deveriam ser agonistas naquele movimento, naquele exercício, ele está sendo substituído por alguma fraqueza muscular que exista naquele segmento, ok? E aí temos também uma outra possibilidade, são os ganhos de força, né, o fortalecimento muscular, trabalhado através de exercícios de resistência progressiva e também exercícios isocinéticos. Essas resistências progressivas, que elas podem ser colocadas com pesos livres, com máquinas também. O que acontece? A principal desvantagem desses de resistência progressiva dessa forma é que o peso que vai ser colocado para aquele paciente, ele é selecionado, o peso determinado pela quantidade que pode ser erguida pelo músculo no seu ponto mais fraco da amplitude. Então, em toda a amplitude de movimento que vai ser feita, no ponto mais fraco, eu tenho que ir pelo ponto mais fraco dela, né, daquela DM. E aí que eu vou colocar o peso. Em contrapartida, os exercícios isocinéticos, aqueles que são trabalhados em velocidade pré-determinada, ele utiliza contrações concêntricas e excêntricas e é uma consideração importante para o treinamento do paciente que apresenta comprometimento neuromuscular no tempo e na velocidade, porque gera um melhor controle aí. Por exemplo, um paciente de AVC, ele pode estar com dificuldade de forças de aceleração e desaceleração durante a marcha, as fases da marcha. Então, isso vai repercutir de maneira geral na diminuição de velocidade, por exemplo. E aí, o exercício isocinético, ele permite, de alguma forma, melhorar o funcionamento dessa marcha. Desculpa. E aí, o que acontece? O treinamento funcional adicional, ele é necessário para assegurar a transferência de força. O que acontece? Os exercícios de resistência progressiva, eles podem ser usados com pesos, com candeleiras, com halteres, né? Porém, tem uma certa dificuldade às vezes, subjetividade em colocar o peso mais adequado para toda a amplitude de movimento daquele músculo. O exercício isocinético pode se tornar um pouco melhor aí, porque ele é um controle de velocidade para isso, né? Que repercute em uma atividade funcional, por exemplo, na marcha. Só que, se eu não treinar com aquele indivíduo a funcionalidade, a especificidade da tarefa, é como se eu não tivesse dado a possibilidade ao paciente de completar toda a sua reabilitação, toda a sua recuperação. Ele consegue, no exercício isocinético isolado, de um segmento isolado, realizar boa contração concêntrica e excêntrica, mas ele não consegue aplicar aquilo ali para uma atividade específica, como, por exemplo, a marcha, como, por exemplo, o alcance, como, por exemplo, uma apreensão. Então, é indicado que se faça aí o treinamento funcional, que vai trabalhar o princípio da especificidade com esse sujeito nesses determinados movimentos, atividades. E aí, para o treinamento funcional, né, o que é que acontece? Antes de falar do treinamento funcional, pessoal, voltando aqui um pouco nessa tela, nesses tipos de treinamento de força que eu coloquei para vocês, eu lembro também a vocês os padrões de FNP, né, da facilitação neuromuscular proprioceptiva,
que elas podem oferecer uma vantagem em relação à sinergia dos movimentos baseados na função, já que elas são controladas manualmente. Então, diferente de um exercício de resistência progressiva, como é controlado manualmente pelo terapeuta, ele pode ir modificando essa resistência ao longo da amplitude de movimento de acordo com cada ponto do músculo, o ponto mais fraco e o ponto mais forte do músculo. Né? Então, assim, o terapeuta ele pode fazer adaptação no nível específico da debilidade do paciente. Fornece uma resistência gradualmente repetitiva, né? O que vai melhorar ou mesmo manter o desempenho do sujeito. Né? E aí, para o treinamento funcional, nós temos que os sistemas de interação do sistema nervoso central são vistos como tarefas funcionais, organizadas ao redor das tarefas essenciais. Então, toda aquela programação, digamos assim, as interações nervosas que o sistema nervoso central realiza, elas são visando, né, várias tarefas funcionais, mas a base da programação delas, digamos assim, é em cima de algumas tarefas que são essenciais para todo indivíduo. A chave, então, para o tratamento apropriado para isso aí são 3. Né? Compreensão das tarefas funcionais, o terapeuta compreender quais são as tarefas funcionais para aquele indivíduo, quais são seus elementos funcionais, quais são os elementos funcionais para aquela tarefa. A tarefa de alcançar um copo ou de segurar um copo, é a tarefa de ele precisa saber que seus elementos funcionais envolvem o alcance, envolve a apreensão desse copo, né? E ainda pode ser mais esmiuçado, né? Esses elementos funcionais. E temos que considerar também, como terceiro ponto aqui dessa chave do treinamento, o contexto, o ambiente em que aquele indivíduo está realizando a tarefa, está realizando a sua atividade. Pegando isso aí, pegando esses dois pontos comentados, nós temos que os movimentos iniciais do paciente, eles podem ser assistidos ou guiados. Porém, os movimentos ativos são o objetivo geral da terapia. Nós, como terapeutas, temos sempre que observar o nível de atividade do nosso paciente, propor, ter como objetivo, esse objetivo vai variar em tempo de condição de saúde para condição de saúde, indivíduo para indivíduo, até de grupo muscular para grupo muscular, que eu quero com isso é que ele faça um movimento ativo. Isso é o objetivo geral. Quem deve gerar o movimento não é o terapeuta para estar assistindo, para estar realizando passivamente ou estar só guiando. Por mais que isso seja necessário muitas vezes, mas tendo como visão, mesmo que seja a longo prazo, e uma boa parte a longo prazo, os movimentos ativos, eles sejam visados, eles sejam tidos como objetivos. E aí, gente, o que é que nós temos nisso? Nós temos que essa abordagem, né, de pensar sempre muito mais em movimentos ativos e não só em movimentos compensatórios ou sempre em movimentos assistidos ou guiados, nós temos que pensar nós temos que pensar em recuperação induzida pela função, nós temos que pensar em treinamento funcional, nós temos que pensar em movimentos ativos, nós temos que pensar em treinos voltados para a tarefa, em princípio da especificidade. Né? E aí, com isso, o que acontece? Há um desvio do foco neuroterapêutico tradicional, onde o foco neuroterapêutico tradicional era o quê? Eram apenas compensações, adaptações, assistência ao movimento passivo. Não é que isso não seja necessário em alguns casos ou em alguns momentos da recuperação daquele paciente. Mas isso não pode ser visto como o principal objetivo. Isso não pode ser colocado terapeuticamente, combinado com o paciente, etc., como método
método não, como objetivo principal, como a meta principal. Ou seja, o terapeuta aí, ele vai ter uma função como um treinador, digamos assim. Ele vai treinar aquele paciente para que ele consiga realizar os seus movimentos ativos, né? Sejam em que grau de atividade ele possa alcançar, né? E aí, fornecendo através disso um feedback apropriado para esse paciente, encorajando esse paciente, trabalhando metas com esse paciente, combinando determinadas metas, porque o paciente é o principal agente da sua recuperação. O terapeuta não tem que fazer tudo por ele. O terapeuta tem que ser seu guia, porque tem o conhecimento científico para aquilo ali, mas não que vai fazer tudo para ele, né? Numa comparação simplória, pensando no dia a dia, em atividades terapêuticas, em sessões de terapia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e etc., quem está suando mais na sua sessão terapêutica? É você ou é seu paciente? Se é você, significa que você está realizando o maior esforço, né? E se você está realizando o maior esforço, é porque o paciente ainda está precisando de muitos exercícios guiados, de muitos exercícios assistidos ou passivos. Você tem que botar como meta junto com ele para que quem vá suar mais seja ele, porque quem está suando mais é quem está realizando o maior esforço. E os ganhos neuromusculares vão acontecer, né, pelo maior esforço do paciente, de quem está treinando, e não de quem é o treinador, digamos assim. Né? Lembrando também aí, eu faço uma ressalva aí também, que o treinamento da tarefa orientada, o treinamento específico, ele não é apropriado para todos os pacientes, né? A seleção vai depender daquele paciente para esse treinamento, da recuperação e da gravidade dos déficits motores que ele apresenta. Então, pode ser que tenha pacientes que vão precisar de um tempo muito maior, numa fase mais inicial de assistência, de um guia maior para os movimentos, de passividade nos movimentos. Claro, não está se negando isso, mas que o movimento ativo, ele tem um objetivo um dia de chegar. Os pacientes que geralmente não são capazes de participar desse treinamento específico de tarefa são aqueles que têm ausência de controle voluntário total, ou seja, uma plegia, né? Ou função cognitiva também diminuída ou deturpada. Temos aqui diretrizes para a melhora da hipertonia. Hipertonia aqui, e eu vou falar mais especificamente de espasticidade. O que é que temos? O foco principal. O foco principal aí deve ser o quê? Deve ser a ativação da contração dos músculos antagonistas para fornecer inibição e alongamento dos músculos espásticos. Ou seja, meu principal objetivo para essa melhora duradoura da hipertonia é uma ativação dos músculos antagonistas, porque eu ativando o músculo antagonista, exemplo, no AVC, o bíceps braquial, ele tende a ficar espástico. Então, eu ativando o tríceps braquial, eu vou, né, conseguir fornecer uma inibição e um alongamento para o meu bíceps, né? E aí eu controlo melhor o tônus dele, consequentemente controlo força e controlo principalmente a sinergia entre esses grupos musculares. Outra diretriz importante é a assistência que é dada ao movimento para poder, né, diminuir essa hipertonia. A rotação rítmica é bem interessante, ela pode ser usada no início de terapia, onde geralmente os terapeutas começam a terapia por um alongamento, e quando a espasticidade, principalmente ela é de moderada a forte, é como houvesse uma briga ali, entre aspas, entre a força do terapeuta para vencer aquela espasticidade, o que não é saudável, o que não é produtivo, eficaz, porque você está brigando ali com fatores mecânicos, a espasticidade ela é neural. Então, uma rotação rítmica ali, seja o paciente sentado, tentando com o membro superior estendido, rodando o membro superior, seja ele em pé, tentando fazer uma rotação desses membros inferiores também, ou direcionar alguns movimentos com assistência ativa também.
Então, isso pode ser bem usado no início de terapia. Contrações agonistas, elas devem ser iniciadas em pequenas amplitudes de movimento. Então, você começou a usar contrações agonistas em músculos agonistas, sejam elas ainda de início, como foi falado anteriormente, excêntricas, ela vai progredindo, então, para maiores arcos de movimento, sempre com movimentos suaves e recíprocos, lembrando que a espasticidade ela é velocidade dependente. Quando isso for melhor controlado, se passa para as contrações excêntricas. Habilidades funcionais importantes devem ser trabalhadas. O que são habilidades funcionais importantes do dia a dia, gente? Subir degraus, trabalhar o sentado para o de pé para o sentado. O alcance recíproco deve ser trabalhado também em outras atividades que se aplicam em muitas outras tarefas do indivíduo. O treinamento de força, ele também pode ser usado, como já foi comentado, né, aqui, ou com algumas possibilidades que possam ser mais ou menos adequadas. Educação, nós como terapeutas nunca podemos esquecer de educação em saúde, em tudo que nós fazemos, estejamos nós fazendo um trabalho mais geral ou um trabalho mais específico. É importante a educação de pacientes, cuidadores, familiares, sobre a necessidade de manter o comprimento desses músculos espásticos. Para isso, né, pode ser colocado exercícios de amplitude de movimento, alongamento, posicionamento em casa, em cadeira, em leito, em cadeira de rodas, ao se sentar na mesa para fazer alguma refeição, etc. O uso de talas, né, ou ordens de posicionamento também. E aí, ainda dentro dessas diretrizes para hipertonia, eu coloco para vocês 2 pontos aqui bem interessantes. As atividades, elas que são altamente estressoras e que exijam muito esforço, elas devem ser minimizadas durante o treinamento inicial. Durante aquele período que a espasticidade existe, mas que ela ainda está aprendendo, o sistema nervoso central ainda está se reorganizando para aprender a controlar essa espasticidade, a controlar os tipos de contração, excêntrica, isométrica, para depois uma concêntrica. Porque esse tipo de estresse, de muito esforço, pode aumentar essa espasticidade, quando ela nem aprendeu a ser controlada ainda. Um outro ponto importante é o condicionamento aeróbico, gente. O condicionamento aeróbico, ele pode sim ser usado e ele é bem benéfico, ficou meio redundante, né? Desculpem. E ele é benéfico à função motora em pacientes espásticos. Então, não podemos deixar um condicionamento de lado, porque por mais que o paciente ainda esteja no momento não sendo tão exigido desse condicionamento, quando ele vai evoluindo nessa recuperação, ele vai evoluir em termos musculares, depois ele não tem condicionamento para isso e ele entra num platô. E então temos aqui como considerações finais, né? Esse esqueminha aqui, que eu achei um esquema muito interessante, ele está presente nesse livro, que está aí de 2010, é a 5ª edição. É um esqueminha que eu acho válido da gente ter ali no nosso smartphone, no nosso notebook, impresso, que seja como bolso, para a gente sempre estar pensando nisso ao atender cada paciente. Nós falamos, o nosso tema é espasticidade e fortalecimento muscular. Não tem como falar em força muscular, sem a gente falar em função motora. Não tem como a gente falar, então, se a gente não falar em função motora. Essa relação entre esses dois repercute na função motora, é nela que chega, na motricidade. E é isso que o paciente vê, é isso o resultado final para ele. Ele não entende, às vezes, se ele tem pouca ou muita força, se ele tem tônus baixo ou alto. O que ele entende é que o movimento dele, que a função motora dele não está adequada. E aí, nós, como terapeutas, precisamos pensar em quê? Que para eu trabalhar bem, recuperar bem, reabilitar bem esse paciente, em termos de função motora, eu tenho que pensar nas tarefas que aquele indivíduo vai realizar, considerando todos esses componentes aqui. No indivíduo em si, como é que está a sua cognição, a sua atenção, a sua motivação, integridade sensorial e perceptiva, a força muscular, a resistência, a cronicidade daquela condição de saúde, comorbidades, condição de saúde em geral. E o ambiente, características físicas, as reguladoras, as não reguladoras, fatores socioeconômicos, recursos, suporte social para aquilo ali. Então, isso é um tripé.
tarefa, indivíduo e ambiente, bem considerado por uma das teorias, né, de controle motor, que é a teoria dos sistemas dinâmicos, que se baseia nesse tripé, indivíduo, tarefa e ambiente, para se chegar a uma função motora adequada. E como estratégias de intervenção para essa função motora, nós podemos ter, como já citado, algumas delas aqui, e outras foram citadas em outras webs, de maneira isolada, né, como, por exemplo, terapia de contenção induzida, terapia espelho, estratégias de aprendizado motor, uma delas que podem ser usadas, estratégias de aprendizado motor, o feedback, como é que eu dou esse feedback? Por conhecimento de desempenho ou conhecimento de resultado? A prática, o tipo de prática que estou realizando, a sequência, a ordem, a transferência de aprendizagem, solução de problemas. Tem outras webs aqui no Telesaúde com o tema de feedback, com o tema de aprendizagem motora, de traçar metas com o paciente, objetivos, que aí vocês podem detalhar mais lá. Outro tipo de intervenção é estratégias de treinamento funcional, que nós falamos aqui. É o treinamento de tarefas específicas. É o treinar o indivíduo com resistência, com isocinético, com FNP e tudo, mas eu tenho que fazer o treinamento funcional dele. Eu tenho que fazer as tarefas específicas, trazendo aí uma reconfiguração comportamental desse indivíduo, enriquecendo o ambiente. O ambiente enriquecido, a aprendizagem motora fala muito nisso, a teoria do sistema dinâmico fala muito nisso. Ela pode favorecer fortemente a recuperação e o estímulo daquele sujeito. Estratégias neuromotoras, exercícios terapêuticos, como treinamento neuromotor, atividade de desenvolvimento, equilíbrio, coordenação, treinamento de marcha, resistência, força, relaxamento, é importante. Estratégias compensatórias de treinamento, substituição, adaptação, dispositivo de assistência ou suporte, considerando que estratégias compensatórias, elas têm um limite para serem usadas e elas têm condições para ser usadas, não é entrando já com elas e não considerar movimento ativo, ok? Aqui, gente, são as principais referências que foram usadas nessa web. Tem outras, né, que foram outras citações que foram colocadas ao longo da web, dos slides, da apresentação. Fico muito satisfeita com esse tema trabalhado aqui. É um tema que é um tanto polêmico, que podem ainda vir muitas questões, muitos estudos, pesquisas para esclarecê-los ainda mais, e precisamos estar atentos a isso aí. Quem trabalha com ganho de força, quem trabalha com neuroreabilitação, no próximo mês, estamos no fim de maio, no próximo mês, junho, né, nós vamos ter um assunto com uma continuidade quase desse aqui, que é fortalecimento muscular no AVC, ok? Muito obrigada, aí estão os meus contatos, e o Telesaúde também tem um serviço de teleconsultoria, além de outros serviços, vocês podem visitar lá o portal, e fico à disposição para qualquer esclarecimento, dúvidas, troca de ideias. Obrigada.